Nossa entrevistada é a promotora e presidente do Instituto Pró Vítima, Celeste Leite dos Santos. Promotora, muito obrigado por atender a Jovem Pan, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago, é um prazer estar aqui com vocês, falando com um público tão seleto. Prazer é nosso. Bom, era um plano, né, para matar autoridades, como o promotor Lincoln Gaquia. Inclusive, nós ouvimos o promotor durante toda a programação hoje aqui da Jovem Pan. E agora há pouco a gente estava discutindo com os nossos comentaristas, que também vão participar dessa entrevista, promotora, de que o crime organizado não teme o Estado, mas é o Estado que teme o crime organizado. A senhora concorda com esse conceito? Na verdade, eu não concordo. Muito mais por conta de que os promotores de justiça, os juízes já têm um perfil voltado para o enfrentamento dessa modalidade de criminalidade. É certo, porém, que o Estado não tem ajudado visando garantir as nossas prerrogativas, como independência funcional, imparcialidade, já que, recentemente, teve o veto do presidente Lula à legislação que garantia justamente uma maior privacidade dos nossos dados e que nós fôssemos considerados uma profissão de risco. Essa falta de consciência, né, do Estado, que ele tem que cuidar também daqueles que cuidam, deixando muito mais a cargo das pessoas que integram as instituições, essas iniciativas como, por exemplo, essa operação que foi realizada conjuntamente pelo GAECO, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, ou seja, foi uma força-tarefa que eles organizaram e passaram a monitorar quem nos monitora. Então, nesse sentido, nós não tememos, mas precisamos, sim, de um maior aporte legislativo que nos dê garantias, reconhecendo não só como profissão de risco, mas usando a experiência de outros países, como os Estados Unidos e a Colômbia, no sentido de ter um monitoramento contínuo, né, dessas células de organização criminosa, nós tenhamos uma correta gestão dos dados, né, daqueles servidores públicos que atuam na linha de frente do crime organizado e também uma maior interoperabilidade e facilidade de intercâmbio de informações. Promotora, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. O Vilela faz a próxima pergunta. Vilela. Promotora, boa noite, satisfação recebê-la mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Promotora, um dos pontos que foi falado agora, inclusive nas entrevistas, na reportagem que fizemos aqui na Jovem Pan, foi acerca da necessidade de um endurecimento da legislação, no sentido de identificação desses grupos organizados como máfias. Na sua avaliação, isso tudo passa por uma alteração legislativa ou talvez o mais importante fosse uma organização maior dos órgãos de repressão, especialmente das polícias, das 27 unidades da federação, atuando de uma forma mais concatenada, talvez concatenada com o governo federal, com a Polícia Federal, enfim. Na sua avaliação, a questão é mais de operacionalização ou o aspecto de uma legislação renovada, ele seria mais importante? Eu acredito que não são medidas excludentes, da mesma forma que pode ter uma maior operacionalização, mas isso já vem ocorrendo. A prova dessa intervenção bem sucedida da polícia mostra que aqueles que estão na linha de frente estão monitorando e estão trabalhando, né? Porque senão a notícia que nós estaríamos discutindo não seria que prisões decorrentes de uma possível atentado, mas nós estaríamos falando do atentado em si próprio. Claro que o que aconteceu na Praia Grande acendeu o alerta vermelho, acho que acredito, das corporações policiais, do Ministério Público também, mas se nós não tivermos uma legislação adequada, ou seja, com que vetos que sejam feitos, por exemplo, a classificar juízes e promotores como atividade de risco e outras medidas que já estavam previstas e que passaram tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, visando justamente essa estruturação e essa blindagem do bem, digamos assim, no sentido de que
que se possa ter minimamente uma intimidade, uma vida privada, o promotor que era alvo, nós sabemos que há muitos anos ele abriu mão da sua vida para poder cuidar dessa questão atinente ao crime organizado. Isso em prejuízo não só de si mesmos, mas da sua própria família. Então, sim, nós precisamos de mudanças legislativas. Quando existe ataque a instituições de Estado, nós deixamos de falar tão somente em crimes organizados e passamos a ter uma configuração de uma verdadeira máfia. E, nesse sentido, é preciso, então, que nós tenhamos dispositivos legais que permitam também esse tipo de configuração. Vou chamar a Dora Kramer para fazer a última pergunta da nossa conversa. Dora? Boa noite, promotora. Vamos falar de conceito. A senhora falou em máfia, o promotor Lincoln Gaika falou em máfia, ele define como máfia, e agora a gente tem um projeto do governo que chama antifacção. Ele anteriormente chamava-se antimáfia, e o governo resolveu mudar o nome, só mudar o nome. Aí eu fiquei sem entender, porque pessoas que estão ali na linha de frente, mergulhadas nesse assunto, chamam de máfia. Qual que é a diferença? E me parece que a senhora acha que é máfia mesmo. Qual que é a diferença? E o que justifica essa denominação? Por que o governo acha importante, suspende a apresentação do projeto para mudar de nome, porque máfia não é correto, precisa chamar de facção? Por que isso? Bom, a questão atinente a uma eventual decisão política de que algo ainda está sendo discutido entre o governo e os especialistas, eu acredito que o fato deles não utilizarem a denominação mais correta, que seria realmente a questão da máfia, já que antifacção, para mim, seria um termo redundante, já que nós já combatemos facções criminosas, nós já temos uma legislação que regulamenta a matéria. Acho que o que se quer aqui é ir além. O que seria esse além? Né? Porque nós já somos obrigados a combater o crime organizado. O problema é que a forma como ele se encontra estruturado hoje no Brasil, com as suas ramificações internacionais, inclusive, permitem que nós tenhamos separar dentro dessas células essa parte específica que visa o ataque às instituições do Estado. Porque quando você ataca as instituições, seja por intermédio dos seus membros, como o promotor, o juiz, os agentes penitenciários, os defensores públicos, quando você atua dessa forma, você está atuando contra a democracia, contra aquilo que a nossa Constituição apregoa. Agora, isso é uma opinião que eu ressalto que é pessoal e que, por coincidência, coincide com os entrevistados anteriores, que não seria o mais correto você modificar, então, uma terminologia que os especialistas já indicaram desde o início como sendo a correta. Por exemplo, nós estamos agora discutindo o governo o Estatuto da Vítima, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, com o relator do senador Weverton Rocha, e ainda com o pedido de urgência do senador Flávio Bolsonaro. E o governo está discutindo se é adequado a não utilizar a terminologia acordo de não persecução penal, chegando a sugerir em reunião que se diga tão somente, acordo de imposição negociada de pena, que se diga tão somente acordo, sem definir exatamente o que seria o instituto. Agora, se a finalidade é deixar esses conceitos abertos e deixar para que a própria jurisprudência, o Poder Judiciário e o Ministério Público construam doutrinária e jurisprudencialmente essa questão, não me parece o mais adequado, justamente por se tratar de matéria criminal, em que a boa prática indica que quanto mais fechados os conceitos, melhor, seja para a acusação, seja para a defesa.